Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Igreja Evangélica do Caminho. Nós somos uma congregação cristã que prega a palavra de Deus, que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, nesta noite você pode também compartilhar esta reunião, esta live, que está sendo transmitida tanto pelo Facebook como também pelo YouTube. Eu queria te convidar a te aquietar então e gostaria de começar lendo um trecho da Escritura no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23, diz assim: Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Esse texto fala de algo muito importante a respeito da nossa vida com Deus. Fala que nós fomos regenerados, significa que nós fomos gerados novamente em Cristo Jesus para amarmos uns aos outros, de forma que o amor que temos, ele é fruto do nosso amor a Deus, mas da nossa conversão, daquilo que Deus fez por nós naquela cruz. Nós somos regenerados, nós nascemos de novo no Espírito e estamos aqui então para cultuar esse Deus maravilhoso, esse Deus que enviou o seu Filho para que através dele o homem tivesse vida, vida em abundância, paz com Deus e vida eterna. Nós queremos orar neste momento e entregar esta reunião ao Senhor. Te convido a orar comigo então. Pai, muito obrigado por mais este momento em que nós nos reunimos para cultuar o Teu nome. Que os nossos corações se inclinem, Senhor, nesta noite para a Tua palavra. Fala conosco, fala com o Teu povo, fala com aquele que está ouvindo, Senhor, a mensagem da cruz pela primeira vez. Nós queremos entregar tudo em Tuas mãos, que Tu realmente receba a glória, o louvor, que é devido ao Teu santo nome. Derrama graça, derrama poder, Senhor, sobre a vida de cada ouvinte nesta noite, cada irmão, cada irmã. Por isso nós Te agradecemos por tudo, por Jesus Teu Filho oramos. Amém e amém. Nós vamos ao momento de louvor e adoração e em seguida prepara o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará a sua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor exaltado sempre será. Jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará a sua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará a sua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor exaltado sempre será. E o teu reino
queria abrir com vocês a escritura hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 até o 26. É uma história muito familiar a todos nós, que é a cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum. E diz assim o evangelista Lucas, do capítulo 5, versículo 17: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico, deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Eu começo a abordagem a esse texto olhando para Jesus na Galileia. Porque Jesus desenvolveu uma boa parte do seu ministério, por que não dizer a maioria, na Galileia, no norte de Israel. Na Judeia estavam mais presentes os fariseus, os saduceus, os escribas. Jerusalém era o centro religioso da nação de Israel. E claro que ao derredor de Jerusalém, a gente olha a Judeia como um todo, uma parte mais abrangente, uma parte sul da terra de Israel. Mas o texto diz o quê? Que esses caras da Judeia e de Jerusalém, além dos religiosos da região de Galileia, estavam diante de Jesus para ouvirem ele pregar e ouvirem ele ensinar. É interessantíssimo que Jesus, ainda novo no seu ministério, ainda no início do Evangelho de Lucas, tenha despertado tanto interesse, tenha feito o pessoal de Jerusalém subir em direção ao norte, embora desça do ponto de vista geográfico, né? Mas subir em direção ao norte para ouvir alguém que veio de Nazaré, alguém que supostamente não vinha de nenhuma tradição mais evidente do ponto de vista rabínico, mas que ensinava como quem tinha autoridade e causava impacto nas pessoas. E as pessoas paravam para ouvi-lo. Claro que a gente tem nos evangelhos muita ênfase nos milagres de Jesus. Isso é fato. Mas várias vezes pessoas se ajuntaram apenas para ouvi-lo. No Sermão da Montanha, em outras ocasiões. E aqui temos um exemplo bem nítido. Diz o texto
que estava ele ali ensinando. E fariseus, bem como mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia e também da Judeia e de Jerusalém, assentados, ouviam a sua palavra. Então, alguma coisa havia em Jesus e no que ele dizia ou no que ele ensinava que chamava a atenção. E por que não dizer que respondia longos questionamentos, talvez ainda sem resposta. Numa dada ocasião, descendo do Sermão da Montanha, disseram de Jesus: ele fala como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Estes se remetiam a outros sábios, rabinos e até mesmo aos profetas. Jesus fazia afirmações de si próprio: em verdade vos digo. Ou Moisés disse isso, ou os escribas disseram isso, ou os anciãos disseram tal coisa, eu, porém, vos digo. Mas não só porque ele trazia para si essa autoridade, mas o que ele falava fazia sentido. Pegava os corações, alimentava as almas, dava esperança. Havia alguma coisa em Jesus que cativava as pessoas. Não são só os milagres, que também são evidentes, mas as palavras milagrosas que ele trazia, o gesto de amor, o semblante de esperança, o coração cheio de paz em meio, por exemplo, a uma dominação romana sobre a terra de Israel. Então estava lá Jesus ensinando, e esse povo todo do sul, subindo a Galileia, estava ali testando, de forma crítica, talvez também, mas por um outro lado, esse povo estava curioso, como Nicodemos, que era um cara grande no Sinédrio e que à noite foi ter com Jesus, como registra João. Curioso. E ele tinha aquela coisa assim, se Deus não estiver contigo, tu não pode estar fazendo essas coisas. Então alguma coisa de Deus o Senhor tem. E ele desenvolve uma conversa ali com Jesus. O texto diz, interessantemente, que enquanto Jesus ensinava, o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, de alguma maneira, Lucas já antecipa que alguma coisa milagrosa vai acontecer ali. E qual é essa coisa? Enquanto Jesus está ensinando, alguém, na sua paralisia, é carregado através de um leito para ser colocado diante de Jesus. Porque certamente essa pessoa e quem o carregava tinha escutado, tinha visto, tinha testemunhado que Jesus fazia milagres. Não acredito que esse homem tenha ido ouvir Jesus. Acredito que esse homem, pela sua necessidade e viver deitado num leito, ou ter paralisia a ponto de ter essa dependência toda, viu em Jesus uma cura física possível. Porque já tinha escutado a esse respeito, e isso é evidente nos evangelhos. E o texto diz então que, como tinha muita gente ali, não conseguiram colocar esse homem junto a Jesus. Eles queriam que o homem fosse colocado bem próximo ou diante de Jesus. Não encontrando uma forma, por causa da multidão, era muita gente para escutar, para ouvir a sua palavra, para ouvir o seu ensinamento, subiram ao telhado e acabaram descendo aquele paralítico pelo telhado, diante de Jesus, a ponto de Jesus talvez ter sido interrompido, e o texto assim se expressar nesses termos conforme Lucas: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Então, que coisa interessante assim, essa fala de Jesus. Eu sinceramente, quando leio esse texto, não imagino que Jesus está dizendo ali que aqueles caras tinham uma certeza de que a cura ia acontecer. Tá? O que eu acho é que eles iam a quem podia resolver. Não tinham certeza de que a cura ia acontecer, como também o leproso, num outro momento, chegou a dizer a Jesus: se quiseres, podes me curar. Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo: quero ficar limpo. Aqui Jesus percebeu, isso sim, até pela maneira como o pessoal desceu o paralítico pelo telhado, Jesus percebeu que eles tinham fome.
e mais especificamente o que estava no leito. Tinha fome, alguma coisa ele queria, em busca de alguma coisa ele estava. Talvez até nem seria necessariamente a sua cura física, mas que pelo menos Jesus, esse que fazia coisas extraordinárias, para além da normalidade, dissesse alguma coisa a respeito daquela situação. E Jesus, percebendo então essa fome, estou traduzindo então aqui fé por fome, não estou traduzindo fé aqui como uma certeza absoluta de que o milagre vai acontecer, mas uma busca, e uma busca justificada por causa de uma necessidade, mas também porque se tinha sabido que Jesus curava, Jesus tem uma resposta a essa busca. Esse é meu ponto aqui hoje. Homem, os seus pecados estão perdoados. Então, quero dizer assim para você que está aqui, que está assistindo essa live, e até sugiro compartilhe ela com os amigos e colegas, toda a busca que a gente faz em direção a Deus, ela não será frustrada. Toda a busca que a gente vai fazer, não só a gente vai encontrar, mas vai encontrar coisa boa. Não só a gente não vai dar com a porta na cara, como a gente vai encontrar mais do que a gente imagina, se a gente estiver aberto. Se a gente tiver um coração cheio de expectativa. Se a gente não reduzir ou diminuir por aquilo que a gente é, humano, aquilo que Deus, sobre-humano, pode fazer. E é o que eu entendo nesse momento aqui, nesse primeiro encontro. Jesus percebe fome e busca. E ele já dá um toque para esse paralítico e para os que o carregavam, que tiveram todo um trabalho para chegar lá. Homem, os seus pecados são perdoados. A busca não foi inútil, o trabalho não foi vão. Quer dizer, alguma coisa vai acontecer, essa fome vai ter um tipo de saciedade que vai acontecer. E Jesus então deixa isso mais claro ao longo dessa história. Nós temos um paralítico aqui, é evidente, um homem dependente de outros, né, que não podia caminhar. Imagina os recursos daquela época, talvez até pudesse ser alguma coisa que hoje com a medicina se podia resolver, o texto não deixa claro isso, né? Mas é fato que Jesus olhou para o coração daquele homem. E a primeira coisa que ele olha então não é a enfermidade física externa, ele olha para o coração. Até porque nós não podemos esquecer, não há uma ligação direta aqui entre a doença desse homem ou algum pecado que ele tenha feito. Mas toda doença é resultante de um pecado que Adão cometeu lá atrás, quando se afastou de Deus. E a terra entrou nessa vulnerabilidade. O ser humano se tornou perecível. A gente se enferma, né? A gente adoece. A gente não vive eternamente aqui na Terra. A gente morre um dia. Quer dizer, tudo se tornou precário. O ser humano se tornou um ser humano cheio de contradições nas suas emoções, né, na sua felicidade, né, naquilo que ele talvez imagina como vida próspera. Às vezes essa vida nos escapa, né? Às vezes aparentemente a gente tem tudo e não tem nada. Às vezes a gente está feliz porque conquistou, ganhou, ou, sei lá, comprou algum tipo de bem e de repente no outro dia a casa cai, como se costuma dizer, e todo aquele patrimônio já não vale mais nada porque internamente eu não estou bem. Mas Jesus aqui, de alguma maneira, nos põe a luz sobre aquilo que é importante, o coração humano. Assim, importante a gente entender aqui, toda doença, inevitavelmente, é consequência do pecado. Claro que há doenças que são completamente ligadas ao pecado, o mau uso do corpo, a gula, a obesidade, ou outras práticas que a gente possa ter, a bebida alcoólica, né, ou outros pecados mesmo que podem acarretar enfermidades. No caso aqui, o texto não dá a entender um pecado que tenha levado a uma doença, mas Jesus não tem como lidar com doença sem voltar lá atrás e perceber
que um dia o ser humano caiu, deu as costas para Deus e tentou viver de forma independente de Deus. Então, de certa maneira, toda dor, todo sofrimento, todo conflito, todo paradoxo humano, toda luta que a gente trava tem uma origem. O homem tentou resolver sozinho, tentou viver sozinho, tentou acreditar que era Deus de si mesmo e se aventurou numa jornada por uma terra escura. Né? E é que nem naquela expedição, tem muito curioso que na expedição, numa viagem, não aguarda o líder, não aguarda o guia, sai na frente, começa a tirar foto, não sabe nem do que. Eu já participei de viagens a Israel, quase 10, e quando a gente estava explicando lá, o pessoal fotografava e depois o pessoal não lembrava, né, que era aquilo que tinham fotografado. Aí, né, o pessoal recorria a gente. Pois o ser humano, quem sabe, fez a mesma coisa. Foi tentar descobrir esse mundo que Deus criou para nós dele usufruirmos, mas era um mundo desconhecido. E o ser humano, que podia ter o mapa de Deus, resolveu reinventar a roda. E nesse reinventar a roda, tomou caminhos alternativos. E usou o mundo de uma forma que Deus não planejou. E não bebeu e não comeu do melhor desta terra. O homem pecou. E aí a consequência veio logo em seguida. Famílias desintegradas, doenças, crises de fome, de miséria, conflitos, falta de paz e tudo aquilo que a gente conhece muito bem e que não é nada passado, é bem presente. Né? O mundo está evoluído, mas a dor continua aí e a gente sabe isso de forma bem clara. O que Jesus então quis mostrar? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Preste bem atenção no que eu vou colocar aqui agora. Jesus primeiro lida com o coração e perdoa os pecados, e depois vai lidar com a saúde física. Jesus não é um dualista aqui, como Platão era, que separava a matéria das ideias, ou no caso aqui então, o corpo do espírito, mas é inevitável que Deus nos deu interioridade, racionalidade, para que essa interioridade e racionalidade conduza o nosso corpo e conduza a nossa vida. Nós não somos animais irracionais. Nós temos mais do que instinto. Nós temos uma capacidade cognitiva, racional, e por que não dizer, temos lugar para a habitação de Deus em nós, de modo que então Deus em nosso coração nos ensine a usar o corpo, nos ensine a andar, a conduzir essa estrutura que a gente tem para a gente não se envolver em fria, não se machucar e não machucar outros. Então não há dúvida que existe uma mudança que Deus quer operar aqui dentro primeiro. Não se engane. De novo, vou repetir. O cristianismo não é uma religião dualista que antagoniza corpo e espírito, mas nem por isso essas dimensões têm importância equalizada, quer dizer, o ser humano é um todo integrado. Mas, numa outra tradução de Provérbios, aquilo que você pensa dirige o seu corpo e dirige a sua vida. Ou, sobretudo, que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, Jesus estava preocupado com esse ser humano e com o seu coração. E eu dou um outro exemplo. Jesus mesmo disse, não se preocupem com a morte, com aqueles que matam o corpo. Se preocupem com aquele que pode fazer perecer no inferno a alma de vocês. E ele referia-se a quem? A Deus. Então, na ressurreição, os cristãos vão receber um novo corpo, um corpo glorificado. Isso é fato. Nós não somos um espírito desencarnado. Né? Jesus ressuscitou, inclusive, corporeamente. E deu exemplo do que vai acontecer conosco. Mas atenção, nós temos uma dimensão interior que exerce influência sobre a nossa dimensão exterior. E essa dimensão interior é espiritual, é também racional, ela é ampla e abrangente, e Deus pensou que essa dimensão conduzisse, coordenasse aquilo que é corpóreo. E esse equilíbrio da vida humana é que faz a gente viver com sabedoria. E não vivemos tendo razão como irracionais. Não vivermos tendo espírito como se fôssemos mortos internamente ou selvagens,
vivendo de um jeito maluco e doido. Aliás, o livro de Salmos diz isso muito bem, que a gente não deve ser como cavalo ou a mula, os quais só se deixam conduzir com freios e cabrestos. Né? Então eles precisam de alguém de fora, externo, a controlá-los, porque do contrário são puro instinto. Não, Deus nos deu sabedoria. Deus deu para esse homem aqui um coração. E o primeiro lugar, então, que Jesus foca é o coração daquele homem. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque hoje a gente vê um mundo que não trabalha pelo interior. A gente vê um mundo que trabalha pelo exterior. Toda a propaganda, toda a mídia é um apelo aos olhos, é um apelo ao tato, é um apelo ao olfato, é um apelo aos ouvidos, aos nossos fatores sensoriais, quer dizer, de modo que a gente seja carregado e conduzido sem muita reflexão, de maneira quase que automatizada. E essa tem sido, infelizmente, a despeito de toda a evolução científica do mundo, na prática hoje o que tem valido é a preocupação com o exterior, a preocupação com as fotos que a gente tira, né, nas redes sociais, que geralmente é um recorte muito irreal da nossa vida real, geralmente no momento em que está tudo numa boa e tranquilo, a gente é levado a consumir, a comprar, a gente é muito estimulado de forma apelativa quanto àquilo que é mais material, quanto àquilo que é mais visível, quanto àquilo que é mais exterior, inclusive. E a consequência qual é? Vamos adoecendo internamente. Vamos sofrendo no coração. Vamos descuidando de uma parte significativa de nossa vida, que é causa de adoecimento, que é causa de doenças emocionais, que é causa de violências físicas, de homicídios, de roubos, é causa de coisas ruins em nosso corpo, que é o nosso espírito, que é o nosso coração. E Jesus faz uma coisa importante para com esse homem. Jesus perdoa. Como recomeçar sem o perdão? Como recomeçar sem o sentimento de culpa? Como recomeçar e ter esperança se quando a gente olha para trás, vê um rastro de dor, de erros, de decepções? Onde encontrar autoestima para recomeçar? Existe aqui um Deus que perdoa. E um Deus que se fez gente, que sabe como a gente é. Tanto sabe que quando ele falou, estão perdoados os teus pecados, os religiosos que ali estavam começaram a dizer na sua mente, ele blasfema, quem é ele para perdoar pecados? Ele não é Deus. E Jesus percebeu isso, Jesus sentiu no seu espírito que aqueles seres humanos ali pensavam nessa direção. Então, eu quero enfatizar isso muito hoje. Até isso é um pouco contraditório, porque a gente está agora fazendo uma live com imagens. Mas aqui também tem som. E você pode ouvir a minha palavra. Você pode ouvir a palavra de Deus. Tudo isso aqui, meus irmãos, vai passar. Hoje a gente tem essa tecnologia, amanhã pode ser outra. Hoje a gente está vivo, amanhã pode ser que não. Mas, de alguma maneira, a paz com Deus é uma coisa que nos vai levar para a eternidade. É um estado de harmonia com Deus que ninguém nos pode roubar, e é talvez a maior necessidade, neste caso em especial, na vida desse ser humano. Talvez até porque ele pudesse imaginar que estava doente daquele jeito porque tinha pecado diretamente para tal situação, que era muito comum naquela época, meio que nem hoje, né? Aquela ideia da lei da retribuição, ou seja, tá ruim a coisa, devo ter feito alguma coisa para merecer. E às vezes não é algo diretamente que você faça, mas é a condição de pecado humana mesmo, que nos leva a viver dores, dilemas, conflitos e contradições. Pois aqui Jesus está preocupado com o coração. Eu queria dizer para você hoje à noite, com toda a desarmonia que você possa estar percebendo ao teu derredor, desarmonia material, desarmonia de saúde talvez, desarmonia relacional, tem tantas desarmonias que a gente acaba
percebendo na vida, a começar com Deus e depois com os demais seres humanos, a primeira coisa que o ser humano precisa é se voltar para Deus. Pedir perdão dos seus pecados. Reconhecer que é dali que procedem as fontes da vida, dessa cura, dessa interioridade, dessa paz com Deus que Jesus dá. Essa paz, ela começa a vir para fora, dando saúde no corpo e dando saúde também nas relações com os outros, no casamento, com os filhos, e assim vai. Não tente inverter essa ordem, comprando tudo e todos, imaginando que esse ato externo trará paz interior. Não, é do interior, é do coração que essa mudança vai acontecer. Por isso Jesus, muito sabiamente, diz: homem, os seus pecados são perdoados. E claro que aqui o assunto é polêmico. Essa fala trouxe um desgaste para Jesus. Até podia algum sacerdote, sendo boca de Deus, dizer a alguém que confessava os seus pecados: o Senhor te perdoou. Aqui não. Aqui Jesus mesmo toma essa palavra e tem autoridade, e esse é o ponto de conflito, porque ele é Deus, e é isso que não era claro para os religiosos. Ele era Deus na terra, então ele tinha autoridade para perdoar pecados. Mas quando ele pronuncia o perdão, os seres humanos, que somos nós, e seres humanos também são religiosos, começaram a pensar: o que você está pensando? Você é Deus? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, conhecendo esses pensamentos, respondeu: o que vocês estão pensando no coração? Qual é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? E para que vocês saibam então que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, ele diz ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para sua casa. Todos conhecemos essa história aqui. E de fato a cura acontece. Esse homem é milagrosamente curado, e eu gosto da expressão final desse trecho, no versículo 26, que diz assim: hoje vimos coisas extraordinárias. Não é só uma relação de causa e efeito, uma relação naturalista, como um cientista diria. Não. Jesus realmente é Deus, realmente muda uma circunstância natural, e não é através da medicina, é através de um ato poderoso e milagroso. Ele entra no mundo, ele encarna, ele muda as situações de causa e efeito. É uma relação extraordinária, além da comum, quebra princípios da física, da biologia, e com a sua palavra ordena, e esse homem é curado. Mas preste atenção. Essa mensagem, na maioria das vezes, essa história, esse milagre aqui, na grande maioria das vezes, é lembrado como uma cura física. E é com isso que as pessoas se espantam. É com isso. Quando vira o cara caminhando, pegando o leito, indo para casa e glorificando a Deus, o texto diz, não quando Jesus perdoou os pecados, quando a cura aconteceu, o texto diz: ficaram muito admirados. Todos davam glória a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Eu quero chamar sua atenção para esse momento aqui. Eu acho uma bênção a cura física. Eu já recebi uma cura física. Tenho certeza que foi Deus que fez um milagre na minha vida. E eu continuo crendo que Deus faz milagres. Todo o meu coração. Tanto que às vezes a gente tem irmãos nossos enfermos, ou mesmo nessa pandemia, pelos quais a gente orou e acreditou que Deus ouviu a oração, que Deus executa milagres, que Deus age também extraordinariamente no mundo, não só pelos meios naturais da medicina, mas também por meios extraordinários. Mas atenção, muitas das vezes a gente deixa essa história, né, pelo menos no sentido da interpretação que Jesus deu, e essa interpretação é suplantada por uma cura física. E eu queria então com isso dizer a você, de todo o meu coração, meu irmão, minha irmã,
meu amigo, cuide do seu coração. Cuide do adoecimento interior, que às vezes é muito sutil. Cuide com o fato de você estar bem saudável externamente, talvez até profissionalmente, talvez até em relação à sua carreira, em relação a posses, em relação a tudo aquilo que é mais corpóreo e mais material, mas daqui a pouco por dentro você não está feliz, você não está contente, você não está com paz. Teu coração está palpitando, você não consegue dormir à noite, você tem ansiedade, você tem medo, você tem ressentimento, tem ódio, tem mágoa, você até tem dificuldade de receber o perdão de Deus, acha que o que você fez não tem como ser restituído, e o seu coração às vezes vai se adoentando, vai ficando pesado, vai descrendo de Deus, literalmente vai descrendo, e a vida vai se tornando difícil. Eu queria hoje à noite, recuperando um pouquinho essa história, sim, dizer com vocês que o milagre físico causou um enorme júbilo dentre aquelas pessoas. Ficou muito forte na história delas e algo extraordinário aconteceu. Mas não se esqueça que a cura de Jesus começou no coração. Que o olhar de Jesus começou no coração. Que a fala de Jesus foi de coração a coração. E essa cura física aqui, basicamente, Jesus fez para dar as credenciais do seu ministério. Para dizer que o perdão que ele liberou era um perdão que fazia efeito no mundo espiritual. Que ele tinha autoridade para fazer. Aparentemente, a cura aqui é no sentido de dizer, olha, o perdão que eu dei, ele valeu. Querem ver? Levanta desse seu leito aí, pega ele e vai para sua casa. Eu não estou desmerecendo a cura física. Tanto que Jesus a fez, e acho que se fez, não foi porque ele foi pressionado. Mas Jesus começa olhando para o coração. Então eu quero assim dizer para você com muito amor, não tente abraçar o mundo, ganhar todas as coisas. Não transforme a sua casa, numa correria só. Cuide do seu tempo, daquilo que te é importante, da tua saúde interior, da tua fé, do teu coração, da tua vida devocional, do teu culto familiar, dos momentos de culto a Deus com a igreja, como a gente faz no domingo e também na quarta-feira. Cuidado para você não agir de forma irracional e tirar o valor, ou não perceber o valor daquilo que Deus disse que tem valor, que é você, pessoa humana. Bonito ou feio, qual a opinião que você possa ter, rico ou pobre, doente ou são, você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus e tem um coração, tem um espírito, tem uma racionalidade, tem capacidade de diálogo, pode ser habitado por Deus, ser conduzido por Deus, ser perdoado por Deus no coração. E a partir desse perdão, você vai saber lidar com as demais coisas. Não foi o que Jesus disse? Por que você se preocupa com a roupa, com a comida ou com a bebida? Os gentios é que se preocupam com isso. Vejam bem, o pecado nos desracionaliza. Os gentios é que procuram essas coisas. Deus sabe que vocês precisam delas, mas busquem o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer isso porque a gente vai ser tentado, terminar essa live aqui, vai ser tentado a reagir pelas imagens, pelo que pega, pelo que toca, pelo que compra, pelas más notícias, pelas polêmicas, mas até que você pare com essa loucura toda, com esse agito todo, com esses ruídos todos e se feche num quarto, dobre o seu joelho, fale com Deus e escute a sua palavra. Eu queria que você, na noite de hoje, meu irmão, minha irmã, soubesse que o endereço da palavra de Jesus é o teu coração. Você não precisa correr de um lado para o outro. Você não precisa fazer grandes coisas. Como Jesus disse para Marta, Marta, pouco é necessário, Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Estava ali Maria parada, ouvindo
as palavras de Jesus. Às vezes a gente adoece sem precisar. Em nome de uma suposta qualidade de vida que a gente quer ter ou dar para os filhos, a gente perde a qualidade de vida porque começa pelo lugar errado. De fora para dentro. Quando na verdade a verdadeira vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, consiste em Jesus vive em nós. Então hoje à noite, meu irmão, minha irmã, eu quero te animar. Volte-se para Deus. Se você está abatido, cansado, triste, decepcionado, confesse teus pecados. Jesus, ele, nesse sentido, é muito positivo, muito amoroso e compassivo. Homem ou mulher, os seus pecados estão perdoados. A busca desse homem aqui não ficou sem resposta. Não ficou desassistida. Esse homem não ficou desamparado. Quem busca, recebe. Quem bate na porta, ela se abre. Quem vai a Jesus, Jesus não lança fora. Eu queria orar por você agora. Você que está lutando, você que está machucado, que está desanimado, você que talvez também está andando na corrida desse mundo e julgando Deus por coisas materiais ou por aquilo que se toca ou vê. Jesus é uma pessoa. Ele é espírito. Embora está sentado à destra do trono de Deus, está conosco através da pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele é invisível, como a gente canta, mas ele é real. E hoje, a partir, inclusive, do século XVIII, XIX, nós passamos a definir que tudo aquilo que se toca ao que existe, o famoso evidencialismo, uma corrente filosófica que passou a dizer para todo mundo que aquilo que a gente não pega, não toca e não vê, não existe. Deus é grande, criador de tudo e todos. Ele é invisível, mas ele é real. E aí sim, isso é uma questão de fé. Mas uma fé que é recompensada, porque quem busca encontra. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado nessa noite pelo Evangelho de Jesus. Obrigado por, Senhor, te teres feito gente e teres habitado entre nós, cheio de graça e de verdade. Obrigado por Jesus, teu Filho, por meio de quem temos perdão de nossos pecados, por meio de quem nos sentimos amados, por meio de quem nos sentimos apreciados, por meio de quem nos sentimos atendidos, por meio de quem nos encontramos com Deus. Voltamos ao Pai. Voltamos a ter paz. Voltamos a ter perdão. A nos livrar da culpa, dos medos, do medo de não ser aceito, inclusive. Obrigado, ó Pai, porque em Jesus temos reconciliação, perdão de pecados. Uma esperança de recomeço. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga. Abençoa essa pessoa que me assiste neste momento, mas mais do que isso, que a tua palavra, Senhor, penetre fundo nos corações, libertando, curando, transformando, perdoando e abençoando. Nós também oramos pelos enfermos nesse momento, pedindo que milagres físicos aconteçam. No nome de Jesus, nós invocamos o teu poder, bem como oramos também pelo trabalho de cada um. Oramos pelas famílias, pelos filhos, para que a paz de Deus, perdão de Jesus e a bênção do Espírito Santo estejam com todos nós. Muito obrigado, ó Pai. Amém. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores,
trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores.